Este episódio que você vai ouvir é o oferecimento de um problema de áudio que não deveria ter acontecido. Curioso caso das sombras de objetos imaginários. A crise da falta de adjetivos no mercado de palavras ofensivas. O homem que morreu para se vingar da esposa que o traiu. E a previsão meteorológica em um país desconhecido. Isso e muito mais no programa de hoje. Palmito acorda do sonho em que narrava a si mesmo no programa de rádio. O chão treme e os vidros cintilam com os aviões que correm pelo aeroporto subterrâneo metros abaixo do solo onde está o prédio em que mora. Mas por que Palmito perceberia a tremedeira em seu lar se o âncora está afinal na estação? Então percebe-se que o que treme é a mão de Palmito, segurando uma xícara de café. O que treme são as pupilas dilatadas dos olhos arregalados de Cíntia Firme. O que treme são seus tímpanos, ouvinte, ao ser a testemunha ocular mais uma vez da voz de delírio. Olá, amigo e amigo ouvinte. Gostaria de antecipar que a questão a respeito do Sol, que levantou no lado errado na manhã de hoje, não será discutida. Ela também não será informada e muito menos mencionada. A única menção que poderá ser feita a respeito do Sol, que levantou no lado errado na manhã de hoje, é de que não haverá menção alguma a respeito do Sol, que levantou no lugar errado na manhã de hoje. No entanto, quando digo que o Sol se levantou no lugar errado, na sua mente teimosa, ela leva a sua consciência para a questão que não será mencionada. É assim que acabo falando de uma questão que fui instruído a não falar. E por isso reitero que essa questão não será falada, embora mencionada, e tenha sido trazida ao conhecimento da questão em si. Mas isso não importa, porque afinal, esse programa não utilizará o subterfúgio barato de um Sol que nasce no lugar errado. Isso porque A Voz de Delirium é um programa produzido com rigor e qualidade, por funcionários que amam o que fazem, embora não saibam como expressar isso com a linguagem corporal do dia a dia. E, em hipótese alguma, seria levantar a questão de que o programa precisaria atrair audiência e ouvintes, utilizando um sensacionalismo barato. Ah, o Sol nasceu do lado errado hoje, vocês repararam? Nossa, é mesmo incrível. Olha, veja, deixei a minha caneta cair no chão. Oh, que grande reportagem isso dará, não é mesmo? É patético. Não é a primeira vez que isso acontece, ouvinte. Espera aí. Sim. Me entendo. Bom, é a primeira vez que o Sol nasce no lado errado. Acabo de ser informado. Mas mesmo assim, ouvinte, não é como se fosse acontecer de novo. Portanto, não precisamos nos preocupar. Afinal, se nunca mais se repetirá, e se estamos todos ainda vivos, felizes e cheios de pensamentos positivos relacionados ao grande pássaro, por que cargas d'água iríamos nos importar? Portanto, vamos ao que interessa. Vamos às notícias que valem a pena. Talismano. Um cidadão invertebrado angustiante para o olhar. Não está muito contente com o Sol que se levantou no lado errado. O homem de 37 anos, aparência hostil e saúde corporal repulsiva,
mora em um apartamento e, por não ter a capacidade de realizar movimentos, vive do jeito que o seu tio alcoólatra o mantém. O tio de Thales é um idoso de 76 anos, sem direito à aposentadoria, que vive do tráfico de jujubas de funcho, que por sua vez é o sabor de bala mais odiado em Delírio. Mas segundo o tio de Thales, a procura pelo sabor da bala não o interessa. Tudo que interessa a ele é vender balas de funcho ilegais. Porque ele gosta mesmo de um bom desafio. Ele aprecia a adrenalina da ilegalidade. Após ter concluído alguns dos maiores desafios de sua vida, o tio de Thales se interessou pelo comércio ilegal de balas de funcho, quando leu uma reportagem a respeito da falta de sentido que havia em traficar um produto, que não possui absolutamente demanda alguma. Só que antes de traficar as jujubas de funcho, o tio de Thales teve que torná-las proibidas em solo deliriano. Para isso, o tio de Thales precisou dar um bom motivo à justiça e entrar então com uma ação que perdurou por anos até ser concluída e resultar então na proibição do comércio das infames jujubas de funcho. O tio de Thales saiu de seu emprego como carteiro de expectativas e investiu todas as suas economias e a de Thales, o repugnante homem sem coluna vertebral, em uma sociedade de advogados que entrou com um pedido no Tribunal de Causas Imprevisíveis, relacionando a morte de uma família que havia morrido baleada devido ao consumo de balas de funcho. A juíza da ação movida pelo tio de Thales e seus advogados riu até quase cair da cadeira, tentando expressar com lágrimas nos olhos e palavras embaralhadas o quão divertidamente criativa era aquela relação entre bala no sentido de um projétil de munição e um doce feito de açúcar, e determinou então a ilegalidade de jujubas de funcho. Desse modo, o tio de Thales havia conseguido o contexto necessário para montar o seu excêntrico negócio de tráfico de jujubas de funcho, já fadada ao fracasso. E então, eis que de algum modo chegamos no dia de hoje, reportando uma notícia em que Thales Mano se queixa de ter ficado sentado em sua cadeira de rodas durante toda a manhã, bem próximo à janela, esperando o sol, que não veio de onde deveria ter vindo. Ouvinte, espere só um minuto. Estou aqui procurando a minha caneta pelo grande pássaro. Onde ela está? Bom, como vou ler as linhas da pauta sem acompanhar com a ponta da minha caneta? Será que deixar ela na gaveta? Bom, espera aí, deixa-me ver. Acho que está aqui embaixo. Está ali. Espera. Que é isso? Há algo ao lado da minha caneta, um pequeno papel. Sim. É uma curiosidade do dia. Sim, são notas deixadas por aí, formadas por palavras que, por sua vez, formaram alguma curiosidade do dia. Elas não possuem autoria, o que faz com que elas sejam creditadas a Bartolomeia. Afinal, como sabemos muito bem, Bartolomeia nunca assinou nenhum de seus escritos. Enfim, vejamos o que diz aqui. É uma letra realmente pequena, ouvinte. Bom, diz aqui: gentileza gera gentileza, exceto se praticada com um sociopata. Interessante, muito bonito, profundo. Gostei. Bom, vamos agora a mais um shot de notícias. Quadrinista quebra a quarta parede e fica preso em meio aos escombros após teto desabar. Produtos falsos irritam consumidores que buscam novos alvos para depositar a sua confiança e lealdade. Mercados paralelos inundam cada vez mais as realidades alternativas, sobrecarregando com boletins de ocorrência a Delegacia de Assuntos Quânticos.
homem que diz não gostar de iogurte caseiro de abacaxi sai a público e faz grande revelação dizendo: nunca mais colocarei essa nojeira na minha boca, irritando vizinhos e autoridades. Quadrilha que cometia crimes sexuais e transitava entre universos paralelos acessados pelos umbigos das vítimas é pega após a criação de um novo tampãozinho tecnológico com rastreador embutido usado pela polícia. Em um evento no mundo científico, Sr. de Loyola e Cecília Bell Meitner revelam que estariam condenados ao repentino mal súbito do acaso, se houvesse manifestação de uma segunda lua também nos céus delirianos. Antes de finalizar, gostaria de reiterar o uso do tampãozinho no ato sexual, para que seu parceiro evite de olhar no seu umbigo, acessando então outra dimensão e eventualmente se perdendo por lá. E até pior, encontrando o você de outra dimensão umbilical. E assim, finalizamos mais um shot de notícias. Ouvinte, como você deve imaginar, transitar pelas ruas de Delirium é um trabalho bastante árduo para qualquer forasteiro que deseja passar as férias na cidade. Ou então, vem a trabalho, carregando uma maleta de couro bastante suspeita, com fechaduras, o que faz com que perguntemos a nós mesmos incessantemente: que artifícios aquela pessoa deve possuir ali? Por que tanta segurança? Devem ser apenas alguns documentos, mas o que diriam tais documentos? Desse modo, fica impossível não controlar os impulsos de assediar o portador da maleta, usando o primeiro objeto ameaçador encontrado na rua, que obriga o indivíduo a se ajoelhar chorando, enquanto abre com as mãos trêmulas a pasta de couro. É só nesse momento, então, que vemos nosso semblante no reflexo do carro estacionado ao lado, transformado no de um monstro. E ao olharmos para o indivíduo sem dignidade, ajoelhado diante de nós, suplicando pela própria vida, reparamos que nada daquilo era necessário, que cometemos um erro, que é apenas uma pessoa carregando uma maleta de couro, e que ela não precisava ter sido julgada por isso. Que pessoas de bem também carregam maletas de couro e que muitas vezes o couro é até mesmo artificial, mostrando que aquelas pessoas, elas se preocupam não só com o nosso bem-estar, mas também com o bem-estar dos animais e do mundo em geral. Pois bem, agora além dessas dificuldades ao caminhar por Delirium, coisas normais que ocorreriam em qualquer outra grande cidade, o transitar nas ruas deve ficar ainda mais difícil. Isso porque, graças ao sol que nasceu no lado errado, e que não será mencionado no programa, o governo anunciou uma medida que resultará na remoção das placas que informam o nome das ruas. O objetivo do governo é poupar dinheiro dos cofres públicos para a concepção das placas de rua. O porta-voz do governo, Rafael Bongrado, disse que o ouro maciço utilizado para fabricar as placas das ruas apresenta um peso alto no bolso do governo, fazendo com que o tecido da calçada se desgaste, causando então uma ruptura no tecido, o que faria com que algumas moedas passassem pelo espaço ali formado e se perdessem no chão de algum lugar, reduzindo assim o porte financeiro para que o governo faça investimentos onde é mais necessário. Ao ser questionado por um dos jornalistas presentes de por que o governo não cogitou a utilização de outra matéria-prima menos onerosa do que o ouro, o porta-voz apenas reagiu com uma gargalhada monstruosa, que pegou todos de surpresa, provocando risadas de nervoso e desconforto, enquanto os olhares dos jornalistas comunicavam entre si um terrível medo relacionado a toda aquela situação. Já em relação ao Sol, ele naturalmente derreteu todos os lados das placas que não haviam sofrido com os raios ultravioletas anteriormente.
quando a trajetória do grande astro que nos visita todas as manhãs e perdura até a tardinha seguia alguma lógica. Sobre o fenômeno, consultamos um especialista que nos explicou o assunto, mas, como prometemos, não iremos falar sobre isso por aqui. Então, uma boa noite e lembre-se, ouvintes, você não precisa sentir conscientemente suas orelhas para que elas continuem grudadas na sua cabeça. Relaxe. A Voz de Delirium é um podcast produzido por André Monsev e Lucas Kircher. Se você gosta do projeto e quer retribuir de forma simbólica, pode nos ajudar com algum dinheirinho em bit.ly/avddpagseguro ou bit.ly/avddpaypal. Lembrando que bit.ly é bit.ly. Usamos o dinheiro arrecadado lá para complementar os custos de renovação do nosso domínio, bem como o servidor para seguirmos hospedando os episódios de graça para todo mundo. Você pode encontrar nossas trilhas sonoras, mais episódios, e-books e outros contos de Delirium em deliriumoficial.com, é o nosso site. Muito obrigado e até a próxima!